Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria no nosso coração, nós estamos nesta manhã de domingo, 2 de agosto de 2020, para compartilhar com você um estudo da Palavra do Senhor, conforme a sequência de estudos da lição deste terceiro trimestre de 2020. Nós estamos de forma muito oportuna, estudando sobre os desafios que enfrentamos nessa vida e como vencê-los. E o comentarista dessas lições tem aplicado às nossas vidas exemplos de grandes homens da história bíblica que venceram também os seus desafios, as suas lutas e as suas batalhas, confiando, esperando no Senhor, e por essa razão foram vencedores. Nesta manhã nós estaremos estudando mais uma vez um tema neste sentido, trazendo a experiência do rei Davi. Então, na ocasião em que nós estaremos estudando aqui o capítulo 17, ainda não era rei, mas já vivendo as suas experiências com Deus, alcançando aí uma grande vitória. Mas antes de entrarmos propriamente na lição, eu quero orar com você e eu quero pedir que Deus esteja nos usando nessa manhã para que possa falar ao seu coração, abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Portanto, que você possa compartilhar essa transmissão com seus amigos, para que eles possam também, assim como você, receber a bênção de Deus, a instrução da palavra do Senhor através desta lição. Nos ajude a alcançar o maior número possível de pessoas através do nosso canal no YouTube, compartilhando então essa transmissão, e eu sei que você será um canal de Deus na vida dessas pessoas, e nós agradecemos a cada um por nos ajudar a levar essa mensagem a tantas pessoas que precisam nos ouvir nesta manhã, neste momento. Oremos. Eterno Deus e maravilhoso Pai, agradecidos nós estamos por estarmos aqui dentro desta casa de oração e de uma forma humilde, pedindo ao Senhor, ó Deus, que venha nos tomar com a Tua graça, com a Tua unção, que o Espírito Santo do Senhor venha dirigir as nossas palavras, a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos transmitir aos nossos irmãos aquilo que o Senhor quer, conforme aquilo que o Senhor colocou no coração do comentarista dessa lição, deste trimestre que nós estamos estudando, para que possamos adquirir as armas certas, as formas e os meios, ó Pai, pela fé, para podermos alcançar as nossas vitórias. Fala com cada um dos teus filhos, ó Deus. Fala conosco, nos abençoe hoje, nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de nós entrarmos aqui na lição, deixa eu só dizer a você que neste momento nós temos aí um grupo de irmãos que estão no nosso templo, considerando que esta aula está sendo gravada e será transmitida a você na manhã deste domingo, mas nesse mesmo horário em que você está assistindo então esta aula, tem um grupo de irmãos no nosso templo aqui participando da ceia do Senhor, pois nós teremos neste domingo 2 reuniões para a celebração da Santa Ceia. A primeira agora, neste mesmo horário, às 9 horas, o primeiro grupo está no templo, participando deste momento especial, e às 19 horas, os irmãos abaixo de 59 anos estarão participando da ceia do Senhor. Nós estamos fazendo a ceia neste mês em 2 reuniões apenas, considerando que nós ainda não atingimos aí a capacidade máxima permitida para a reunião no templo, que é 40%. Então nós reduzimos aí a 2 reuniões para a celebração da Santa Ceia. Então o primeiro grupo está neste momento participando deste culto, e você que está abaixo ou tem a idade abaixo de 59 anos abaixo, venha às 19 horas, é claro, se você estiver bem, se você não tiver nenhum sintoma de gripe, febre, alguma coisa nesse sentido, venha estar conosco para participarmos dessa festa maravilhosa e especial, e Deus estará nos abençoando, pois esta é a reunião
especial da Igreja do Senhor aqui na Terra. A maior celebração é quando nós nos reunimos para participarmos do corpo e do sangue de Cristo, que é o símbolo da nossa comunhão com Ele e com os nossos irmãos também. Amém? Que Deus abençoe a todos. Lembrando que as nossas reuniões durante a semana permanecem aí de forma online. Na terça-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto online, culto de ensino, estudo da Palavra do Senhor. Na quinta-feira, às 20 horas, culto da vitória. E durante a semana, toda segunda-feira, nós apresentamos aos irmãos uma sugestão de culto em família, com textos bíblicos, com uma reflexão, com um louvor, para você reunir a sua família e estar na presença do Senhor, sendo edificados e sendo abençoados com a presença dEle e com a manifestação do Espírito Santo do Senhor. Continue participando das nossas programações e a escola dominical também permanece e continua de forma online, sendo transmitida aos irmãos sempre aos domingos às 9 horas. E no domingo às 19 horas nós estaremos sempre aqui com o nosso culto presencial e Deus está presente conosco e nos dará vitória. Lembrando também aos irmãos do curso do discipulado que sempre aos domingos nós teremos então aí a aula presencial aqui com o pastor Enéas. Você que está se preparando para o batismo, não fique aí nesse momento, mas venha para a igreja, venha para o templo para você aprender aí as lições do curso de discipulado e estar se preparando para o batismo então. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Vamos para a lição de número 5 do nosso trimestre que nós estamos estudando, cujo título é o tema Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias. O texto de referência para o estudo dessa lição está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, os versículos 32, 37, 45 e 51. Depois você pode meditar em todo o capítulo de número 17, que traz a narrativa dessa história, mas aqui, para ganharmos tempo, conforme a orientação do comentarista da lição, nós vamos ler os versículos 32, 37, 45 e 51 do capítulo 17 de 1 Samuel, que diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, eles fugiram. Amém. Queridos, o capítulo de número 17 do primeiro livro de Samuel traz a narrativa de um grande feito no início da vida de Davi, pois no capítulo de número 16, a Bíblia vai dizer que o profeta Samuel, orientado por Deus, ele se dirige à casa de Jessé, pai de Davi, com uma missão de ungir um dos seus filhos ao próximo rei de Israel, pois o Senhor havia rejeitado Saul, que era o rei daquela nação, em função dos seus pecados, da sua desobediência, dos seus erros, das suas falhas, Deus o rejeitara. Então Deus escolhe Davi para ser o próximo rei da nação de Israel. Samuel vai com esta missão até a casa de Jessé e começa a pedir que ele apresentasse os seus filhos para que ele pudesse identificar qual que seria o escolhido por Deus para ungí-lo. E os filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, todos eles,
E Samuel começava a contemplar, a olhar cada um daqueles moços, homens belos, homens fortes, homens experientes em batalhas, e o coração de Samuel abria pensando que algum destes seria os escolhido, ou o escolhido de Deus. Mas Deus faz uma advertência a Samuel. No capítulo 16, o versículo de número 7, Deus diz a Samuel que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. Ou seja, a forma de Deus fazer as suas escolhas é diferente da forma com que nós fazemos as nossas escolhas. Nós olhamos com um olhar humano, e o olhar humano ele vê só a aparência, o exterior, mas Deus ele vê e ele contempla a essência desse ser humano, que é o coração, são as motivações, que é a intenção. E Deus já estava acompanhando o caçula daquela casa, Davi, e vendo o coração de Davi, o comportamento de Davi, Deus havia o escolhido, mesmo sendo o improvável da casa de Jessé. E muitas vezes nas nossas vidas, no nosso meio, as escolhas de Deus acontecem assim também. A gente pensa que é de um jeito, Deus vem e faz completamente diferente do que aquilo que a gente pensa. A gente faz uma perspectiva e traça uns planos, a gente faz as nossas escolhas, mas Deus vem e trabalha de forma diferente, porque é a vontade dele que prevalece em nossas vidas. Então, Deus não sinaliza nenhum daqueles para Samuel, e Samuel diz: já acabaram-se os jovens, os mancebos? Eles disseram: para ser rei, sim, mas os filhos não acabaram. Existe um, mas não é possível que ele seja o escolhido. É Davi, que fica lá no campo, é o menor de todos. É um moço simples, é um moço que não tem um biotipo, é um moço que não atende aí os requisitos para ser rei, mas ainda tem ele, somente ele. Samuel diz: então traga ele, porque enquanto ele não chegar, nós não assentaremos à mesa. E aí eles trouxeram, então mandaram chamar Davi. Quando Davi chega, Deus diz: é esse o que eu escolhi. Samuel unge a Davi, e ele é escolhido e ungido para ser o próximo rei de Israel. Então, no capítulo 17, já abre uma nova página na história da nação de Israel, e principalmente na vida deste moço, Davi. E veja que depois da unção, não vem logo o trono, mas vem um desafio. Depois da promessa, já não vem logo o cumprimento dela, mas vem as experiências para que ele pudesse amadurecer para alcançar então essas promessas. Conosco não é diferente. Deus faz promessas conosco e de repente começa a acontecer coisas que nós não esperávamos, situações que nós não imaginávamos, desafios que nós achávamos que não poderiam e não deveríamos enfrentar e que às vezes não estamos preparados para enfrentar, mas Deus conhece a nossa estrutura e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E quando nós confiamos na promessa de Deus e quando nós esperamos nela, nós enfrentamos todos os desafios e alcançamos a vitória porque é Deus quem está conosco. Então Davi, ele se vê diante dessa grande dificuldade. Os filisteus levantam mais uma vez contra a nação de Israel e se preparam para a batalha. Só que desta feita, a proposta dos filisteus não era um enfrentamento de exércitos, ou seja, não era o exército dos filisteus que iria pelejar contra o exército de Israel. Eles se preparam para a peleja, eles formam ali a frente de batalha, um de um lado do vale, o outro do outro lado do vale, e eles se preparam para a batalha, mas os filisteus, eles não estavam se preparando para o enfrentamento dos exércitos, porque eles tinham um valente,
que estava preparado para afrontar os filisteus, e a força dos filisteus e a confiança dos filisteus estava na pessoa de um homem, o gigante Golias. E eles se colocam diante da batalha e os filisteus apresentam o gigante Golias para o exército de Israel e para Saul. Ele chega todo bem armado, todo bem preparado, um homem de grande estatura, quase 3 metros de altura, com todas as armas, com todo o aparato daquele tempo, e ele afronta o exército de Israel e o Deus de Israel. A estratégia do inimigo e a forma com que ele usa para nos vencer sempre é as afrontas e sempre é tentar humilhar-nos e também afrontar o nosso Deus. E Golias é a figura desse inimigo que tem se levantado contra nós, contra a igreja do Senhor, na história dessa igreja, na história da nossa vida. Então, diante dessa situação, Jessé manda Davi ir aos seus irmãos para levar algo para eles, o alimento para eles, e também levar algo ali ao chefe, ao capitão ali do exército. Ele vai, e quando Davi chega lá, ele se depara com esse grande desafio. Ele ouve as afrontas do gigante Golias, e ele não aceita aquelas afrontas, porque ele viu que ele não estava afrontando simplesmente o exército de Israel, mas o Deus de Israel. Davi disse, não pode isso acontecer. Nós não podemos nos curvar diante desse gigante. E ele se vê diante desse grande desafio, um pequeno moço, ungido a rei, mas que até então era ainda um pastor de ovelhas. Era um servo do seu pai. Mas, acima de tudo, ele era um servo de Deus. Aquele que tinha experiências com Deus, conhecia o seu Deus e não aceitou aquilo que o gigante estava falando contra o seu Deus. Meus irmãos, Deus está nos chamando para termos a mesma coragem, porque o mundo e Satanás ainda continuam, o Satanás e o mundo continuam afrontando a nossa crença, a nossa fé e o nosso Deus, mas nós precisamos da coragem de Davi para lutarmos contra esse inimigo e não aceitarmos as afrontas dele contra o nosso Deus e contra aquilo que nós acreditamos, contra os nossos valores, contra as nossas crenças, contra as nossas convicções, contra aquilo que a palavra diz e, acima de tudo, contra o nosso Deus. Nós temos que ter essa fé e essa coragem para vencer esse gigante que é o inimigo que tem se levantado constantemente contra as nossas vidas e contra aquilo que nós acreditamos. Mas então, Davi, ele se vê diante de uma crise ali em Israel. E essas crises, irmãos, elas se levantam contra nós como que gigantes, muitas vezes. Enfrentamos muitas batalhas. A verdade é que a vida é um campo de batalha. Nós nascemos e à medida que vamos crescendo, nós vamos nos deparando com batalhas diárias, situações que precisam ser vencidas e superadas diariamente. Agora, o fato é que em algumas dessas batalhas se levantam contra nós não apenas um exército, mas um gigante que vem para nos afrontar, como foi o caso aqui de Davi. Todos os dias nós temos enfrentado, então, as nossas batalhas. E nós precisamos, irmãos, compreender que Deus, Ele usa essas batalhas e esses gigantes também para desenvolver o nosso caráter espiritual e também para fazer a nossa fé crescer cada dia mais e mais. O nosso caráter espiritual, ele é forjado através das batalhas, através das experiências. A nossa fé também é crescida e aumentada através das nossas experiências. Veja que Davi estava ungido a rei, mas ele estava passando pelas experiências antes de poder sentar no trono para poder governar aquele povo, cheio de fé, de experiência, com seu caráter espiritual forjado, a sua fé acrescida, para que ele pudesse conquistar as grandes batalhas e ser o rei que ele foi diante da nação de Israel. Então, as lutas que nós enfrentamos, aquilo que nós passamos diante da nossa vida,
nós temos que entender que essas crises, inclusive aquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias, é uma forma com que Deus tem preparado para nos forjar, para desenvolver o nosso caráter espiritual e também para fazer com que a nossa fé venha crescer cada dia mais e mais, para que nós possamos ter experiências maiores e melhores com Deus. Vale dizer também que as batalhas que nós enfrentamos são também um campo de oportunidades diante de nós. O versículo 25 do capítulo 17 apresenta aqui a grande oportunidade que estava diante de todos os soldados de Israel, pois havia uma promessa do rei Saul. Que promessa era essa? De que quem vencesse o gigante, primeiro, teria bens, riquezas, casaria com a filha do rei, e a família deste soldado, deste guerreiro e deste vencedor estaria isenta de todos os impostos. Veja bem, todos os soldados estavam diante daquela batalha, daquele desafio, só porque todos também estavam diante daquela oportunidade. Davi abraçou. Veja que todas as batalhas da nossa vida também precisam ser vistas como um campo de oportunidades. Quanto maior a crise, maior a oportunidade de vitória e maior será a recompensa. Então a gente precisa ter coragem e vencer as crises, mesmo que a gente sabe, mesmo sabendo que gigantes possam surgir. Mas quanto maior o gigante, maior é a vitória, maior é a recompensa, maior é a bênção de Deus em nossas vidas. Precisamos, irmãos, assim como Davi, entender que se nós não conhecermos o Deus que nós servimos, nós nunca venceremos os desafios e as batalhas, as crises que se levantarão diante de nós. A questão não é o problema que está diante de mim, a questão é se eu conheço ou não o Deus que eu sirvo. Quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós nunca nos surpreenderemos com o nosso inimigo ou com os gigantes que se levantam diante de nós. Sabe por que aqueles soldados, sabe por que Saul estava surpreso, amedrontado e paralisado diante daquele gigante? Porque eles não conheciam o Deus a quem eles serviam. Davi, por conhecê-lo, chegou ali. Davi não se surpreendeu com aquilo, mas ele, com uma coragem extraordinária, ele se colocou à disposição para enfrentar aquele gigante, porque desde o primeiro momento ele sabia que quem daria a vitória a ele e à nação de Israel, ao exército de Israel, era o Deus em quem ele servia, porque Davi tinha experiência com esse Deus. Davi tinha uma intimidade com esse Deus. Davi tinha um relacionamento com esse Deus. Veja que muitas vezes nós nos deparamos com situações de crises e problemas de forma variada, seja na área da saúde, financeira, sentimental, emocional, familiar, conjugal, enfim. Quanto menos conhecemos o nosso Deus e temos experiências com Ele, mais difícil será para nós vencermos as batalhas, porque humanamente elas são impossíveis, muitas vezes, de serem vencidas. Mas aquele que conhece o Deus a quem nós servimos, ele sabe que não tem doença, ele sabe que não tem problema, ele sabe que não tem crise que seja maior do que o nosso Deus. O nosso Deus sempre está acima de todas as coisas e pronto para vencer todas as coisas. Então, se nós conhecemos esse Deus, nós não nos surpreendemos com a crise, nós não nos surpreendemos com a pandemia, porque maior é o nosso Deus e Ele está conosco para nos dar a vitória. Davi, ele sabia quem era o Deus que ele servia, quem era o seu Deus. Davi tinha convicção de quem era Deus na sua vida. Por quê? Davi tinha experiências com Deus. Leões e ursos sempre aparecem para nos dar experiências e fazer com que nós conheçamos Deus para enfrentarmos os gigantes. Veja que os leões, ou o leão e o urso, fazia parte da rotina de Davi, porque ele era um pastor de ovelhas, ele ficava no campo, e lá no campo tinha os leões
e tinha os ursos. Fazia parte da rotina, da convivência de Davi. Existem problemas da nossa convivência, do nosso meio natural, da nossa vida, que a gente vai se acostumando com eles. É que Deus permite que eles façam parte da nossa vida, para que nós no dia a dia possamos ter experiências com Deus, para que possamos ver Deus agir. Em problemas pequenos, é claro que um leão e um urso não eram um problema pequeno, mas fazia parte da vida, do dia a dia de Davi, porque ele era um homem do campo, ele vivia diante dessas ameaças todos os dias, e ele precisava proteger o rebanho do seu pai. Nós vivemos também neste mundo diante de ameaças diárias, de situações que traz medo às pessoas, que traz pavor às pessoas, mas que para nós, como servos de Deus, não pode fazer assim. Nós não podemos agir assim, com medo e pavor das coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Como ser humano, vamos para o nosso trabalho. Nós temos aí o risco de sofrermos um acidente, de sermos assaltados, de sermos surpreendidos, de sermos acometidos por uma enfermidade, ou seja, males e situações que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vivência aqui na terra. E tudo isso Deus permite para que nós possamos conhecer Ele, aproximar mais dEle, contar com a presença dEle, com a bênção dEle, com a providência dEle. E também, queridos, tudo isso é Deus nos preparando, porque daqui a pouco nós não vamos ver um urso, nós não vamos ver um leão, mas nós vamos ver um grande gigante diante de nós. E são essas experiências que nós temos de ordem natural, que Deus usa como teste para nos preparar para enfrentarmos aqueles gigantes e aquelas crises extraordinárias também que se levantam diante de nós. Nós temos que aprender a cada dia, com as experiências diárias, e termos uma convivência também, uma vida diária com Deus, através do nosso devocional, através da nossa oração, através do nosso altar diante de Deus diariamente, porque no momento que se levantar o gigante, nós temos convicção de quem é o Deus que nós servimos, que nos fez vencer ontem, que nos fez vencer hoje e que nos fará vencer amanhã. Essa era a consciência de Davi. Ele chegou ali dizendo: olha, eu sei quem é o meu Deus, porque Ele me ajudou alguns dias atrás a vencer aí o leão, a vencer o urso, a matá-lo, na força que Ele me deu, na coragem que Ele me deu. E esse gigante será só mais um que vai tombar diante dele, porque Deus me dará força, porque é Ele quem está comigo. Então nós precisamos ter esta mesma fé. Deus, irmãos, Ele jamais decepciona aqueles que nele confiam. Deus, Ele não nos desampara. A Bíblia diz que pode até uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer, porém Deus, o nosso Pai, jamais se esquece de nós. Deus nunca desampara aqueles que confiam nele. Deus, Ele se agrada daqueles que se aproximam dele com fé. E Ele recompensa todos aqueles que o buscam de coração. Deus agrada daqueles que confiam, que esperam nele. E Ele tem sempre uma recompensa para aqueles que buscam a sua face, para aqueles que se refugiam nele. O Senhor honra aqueles que o honram. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o versículo 30, o Senhor repreendendo ali Eli, a sua casa, por aquilo que eles estavam fazendo, os filhos de Eli estavam fazendo ali no tabernáculo. Ele repreendeu Eli, a sua família, e dizendo: olha, eu honrarei aqueles que me honrarem. Então, como Davi tinha como prática na sua vida, lá no campo, mesmo distante de todos, honrar a Deus, louvar a Deus com a sua harpa, adorando ao Senhor, enfrentando as batalhas, confiando em Deus, e tendo uma vida de plena confiança em Deus, servindo a Deus
com alegria, honrando a Deus todos os dias, ele sabia que diante daquele gigante, Deus não deixaria de honrá-lo. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós esquecemos de honrar a Deus na nossa vida, na nossa prática diária, na nossa convivência, na nossa casa, na nossa família. Nós deixamos de honrar a Deus às vezes no nosso trabalho, mesmo às vezes lá distante, sozinho, escondido de todos, nós deixamos de honrar a Deus. E aí no momento da crise, no momento da dificuldade, a gente não tem essa confiança, a gente não tem essa segurança, porque a gente sabe que Deus honra aqueles que honram a Ele. E aí a gente se vê em aperto, porque a gente busca na memória e lembra daquilo que a gente fez, dos momentos em que a gente deixou de honrar a Deus, e aí a gente se vê em aperto. Mas quando nós escolhemos servir a Deus com fidelidade, assim como Davi serviu, quando a gente escolhe honrar a Deus todos os dias, em todos os lugares, independente de onde nós estamos ou com quem nós estamos, e mesmo que estejamos só, se nós honramos a Deus, Deus vai nos honrar diante de todos. Veja que interessante, Davi honrava a Deus sozinho, lá no campo, junto com os animais, mas honrando a Deus, e Deus fez questão de honrar Davi diante de todos, diante do olhar de todos. Honremos a Deus em todos os lugares, principalmente quando nós estamos a sós com Ele, que Ele nos honrará diante de tudo e diante de todos. O Senhor honra aqueles que sempre honram a Ele. Batalhas espirituais, irmãos, não se vence com armas humanas. Não existe força humana para vencer as batalhas espirituais que nós como igreja enfrentamos. Não existe intelectualidade, não existe preparo humano, não existe força humana, não existe arma humana para vencer aquilo que é espiritual. Aquilo que é espiritual nós vencemos na força de Deus e vencemos pela oração. São as batalhas no secreto, irmãos. Aquelas lá no escondido, como Davi tinha contra o urso, contra o leão, contra os seus inimigos do dia a dia, que nos preparam para as grandes guerras e também para as grandes vitórias. Sabe aquelas batalhas no secreto que a gente chora, que a gente luta e não conta para ninguém, e não pode dizer para ninguém, mas dentro de nós sabemos aquilo que nós estamos enfrentando e as enfrentamos só nós e Deus. São essas que Deus usa para nos preparar, para enfrentarmos e vencermos as grandes guerras diante dos olhares ou do olhar de todos. Quem não tem experiência com Deus, não tem testemunho de vitória. Quem não tem experiência com esse Deus, nunca terá testemunho de vitória. Davi tinha experiência com Deus e, consequentemente, teve muitos testemunhos de vitória para contar. Não só do urso, não só do leão, mas também agora no seu currículo, ele acabara de ter uma experiência por vencer um gigante, que todo um exército estava com medo. Por que isso? Porque Davi era valente? Porque Davi era forte? Não, porque ele tinha vida com Deus, porque ele tinha experiência com Deus. Nós precisamos, irmãos, vencer o medo, porque se nós não vencermos o medo ele sempre irá nos paralisar. A estratégia do inimigo, a estratégia de Satanás em se levantar contra nós, é primeiro nos causar medo, porque ele sabe que o medo muitas vezes nos paralisa. Quando nós nos acovardamos diante do medo, a primeira reação é parar. E depois, consequência disso, é correr, é fugir. Mas o crente não pode agir assim. O exército de Israel estava agindo assim. Eles estavam paralisados e daqui a pouco eles iriam correr se Deus não desse a vitória a eles. Mas Davi, ele não teve medo, por isso ele não parou. Ao contrário do exército de Israel que estava paralisado e quase correndo de medo, Davi, ele enfrentou e ele correu, mas correu para encontrar com o gigante e para vencê-lo. Todas as batalhas, irmãos, elas começam no campo psicológico, na afronta para mexer com o psicológico das pessoas e trazer o medo, o pavor, para desestabilizar, para minar a força, para impedir as estratégias e a resistência. Veja que primeiro os filisteus perfilou ali o seu exército, os seus soldados,
preparou ali o seu exército. Mas antes da batalha apresentou o gigante. E aquele gigante ele veio para trabalhar no campo do psicológico, da psicologia, trabalhando na mente dos soldados e do rei Saul, impondo medo e paralisando eles. E eles estavam tendo êxito com isso, porque os soldados, o exército de Israel não estava tendo nenhuma ação diante daquela situação. Quem não tem uma vida de fé e dependência de Deus, sempre estará vulnerável aos ataques do inimigo, às crises existenciais. Por que crises existenciais? Porque são situações que faz parte da nossa vida. Existem problemas, como eu disse anteriormente, que faz parte da nossa vivência aqui na Terra. E nós não podemos parar diante disso. Não é a primeira pandemia que acontece na Terra. Quantas outras aconteceram antes de nós? Quantas pessoas enfrentaram crises de fome, através de doenças virais, pandemias, que já assolou a humanidade, dizimou quantas vidas, mas muitos venceram, muitos tiveram uma vitória, e nós estamos vencendo e venceremos. Essas crises existenciais, elas vêm muitas vezes para minar a nossa fé, e também Deus as permite para provar a nossa fé, e para fazer a gente ter experiência com Deus e crescer, e gerar testemunhos de vitória, através do cuidado e do livramento de Deus. Não adianta fugir, irmãos, dessa realidade. Também não vai adiantar a gente ficar paralisado pelo medo. Precisamos sempre enfrentar as crises existenciais, os problemas dessa vida, mas sempre tendo fé no Deus que nós servimos. Nós não podemos parar, nós não podemos correr, e jamais confiarmos em nós mesmos, mas temos que enfrentá-las na força do nosso Deus, assim como Davi o fez diante do gigante. O medo, irmãos, muitas vezes ele vem para destruir os nossos sonhos. O diabo, ele ouve as promessas de Deus para nós. O diabo sabia das promessas de Deus para a nação de Israel. Deus havia prometido fazer daquele povo uma grande nação, que eles iriam conquistar, como eles tinham conquistado até chegar ali naquela terra, que eles iriam vencer todos os inimigos que estavam ali, que eles iriam tomar posse de toda aquela terra, e que eles seriam abençoados, e que todo o mundo existente naquela época iria conhecer Israel como uma nação poderosa e forte, porque Deus era com eles. Eles tinham a promessa, mas agora o gigante, o exército filisteu e o gigante Golias, vem para tentar destruir os sonhos daquela nação. Davi estava também com a promessa de se tornar o rei daquela nação. E quando ele chega diante daquele gigante, ele não deixa que aquela ameaça, aquela crise venha destruir o seu sonho, ou a promessa de Deus na sua vida. Veja que existem dois grupos de pessoas, aqui representado por Davi e representado pelo exército de Israel e por Saul. Saul e o exército de Israel representam aquele grupo daqueles que têm a promessa, que têm a palavra de Deus, mas deixa o medo vencer, deixa o medo destruir os sonhos. Davi representa o grupo de pessoas que também tem a promessa de Deus, mas olha para o gigante, olha para a crise, olha para os problemas e diz: você não vai destruir os sonhos que Deus colocou no meu coração, e muito menos as promessas que Ele me fez. Se Deus me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu vou vencer esse gigante e eu vou conquistar a promessa do Senhor. De que grupo você faz parte? De que grupo nós fazemos parte? Nós temos a promessa de Deus. Então precisamos fazer parte do grupo de Davi, que tem a promessa, tem a fé, tem a coragem e vai ao encontro do gigante e vence ele pelo poder do nome do Senhor dos Exércitos, que está conosco. Toda batalha, como eu já disse anteriormente, é um campo de oportunidade. Davi já havia sido ungido por Samuel para ser o rei de Israel, como eu já disse. Agora, ele não deixa, mesmo que os seus irmãos estão desesperados,
mesmo que o exército está desesperado, mas ele não deixa que o desespero dos seus irmãos, que a afronta dos seus irmãos, que a falta de fé dos seus irmãos, mine os seus sonhos. Ele vai em frente, ele vai à luta. Israel foi criado, então, como eu disse, para ser uma grande nação, povo escolhido por Deus para conquistar ali a terra prometida e desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Mas agora estava ali paralisado diante do gigante. Uma nação cheia de sonhos e de promessas, paralisada pelo medo. Meus irmãos, a igreja do Senhor tem a promessa de Deus, de ser vencedora aqui nessa terra. A igreja do Senhor tem a promessa de Deus de que vai morar no céu. Então por que nós estamos com medo das crises que se levantam diante de nós? Da pandemia, da crise financeira, da enfermidade, da doença, de todo e qualquer tipo de problema. Por que a gente tem medo? Não podemos deixar o medo paralisar os nossos sonhos e as promessas de Deus. Isaías, no capítulo 43, o verso de número 2, traz uma palavra encorajadora para mim e para você. Pois a palavra do Senhor nos diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Levante a sua cabeça, enfrenta esse gigante no poder do nome do Senhor Jesus, e Ele vai garantir a vitória para mim e para você, e o nome dele será glorificado. O diabo, irmãos, ele sempre tentará te intimidar diante da crise. A primeira intimidação que Davi teve foi do seu irmão. Eliabe, no versículo 28, ele diz: o que você está fazendo aqui, rapaz? Vamos ver o que diz. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, ele menospreza o ofício e o trabalho de Davi. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Ou seja, Davi não estava ali com maldade no coração. Davi não estava ali para causar um problema. Davi, muito pelo contrário, estava ali como a solução de Deus para o exército de Israel. Não só para o seu irmão Eliabe, mas para Saul e para todos os israelitas, porque ele era o enviado de Deus para trazer a vitória a eles diante daquela situação. Mas o diabo, ele usa pessoas. E muitas vezes, irmãos, usa pessoas próximas de nós. Quem sabe na família. E às vezes até mesmo dentro da igreja. Pessoas que não acreditam na promessa de Deus na nossa vida. Pessoas que menosprezam-nos por sermos fiéis a Deus, por aquilo que fazemos e por aquilo que somos. Mas não é o que as pessoas dizem a meu respeito que vai me dirigir e me orientar naquilo que devo fazer, mas é aquilo que Deus pensa de mim, e aquilo que Deus escolheu para mim, e aquilo que Deus quer fazer através de mim, que vai me dirigir e que vai me conduzir diante daquilo que eu preciso fazer, diante daquilo que eu preciso resolver. É Deus quem me escolheu, é Deus quem me orienta, é Deus quem me dirige, é Deus quem me conduz. Assim também é com você. Não deixe, quem sabe, alguém próximo de você minar a sua fé. Não deixe, quem sabe, um parente, um amigo, ou até mesmo um irmão de igreja minar a sua fé. Mas mantenha a sua fé firme em Deus. Outra forma de intimidar Davi foi a ação do gigante Golias. Versos 42 e versos 43. Olha só o que o gigante Golias disse a Davi. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Ou seja, Davi era um moço simples, um moço comum, não era um soldado de guerra. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vens a mim e darei a tua carne às aves do céu
e às bestas do campo. Ou seja, o inimigo também, ele sempre tenta nos intimidar. Ele sempre vai tentar roubar a nossa bênção, a nossa vitória. E ele usa as crises para fazer isso conosco. Às vezes, ele usa pessoas do nosso lado, mas muitas vezes ele se levanta literalmente na figura do nosso inimigo, como era Golias, para nos afrontar. Mas, se for quem está próximo de você, ou propriamente o inimigo, não se curve diante dele, diante das crises, mas levante a sua cabeça e creia no Deus em que nós servimos. Ele nos dará a vitória. Precisamos tomar posse, irmãos, da autoridade que Cristo nos outorgou. E ele fez questão de dizer isso, e Lucas escreveu no capítulo 16, aliás, Marcos, no capítulo 16, os versículos 17 a 20, Jesus, quando ele estava ali despedindo os seus, quando ele aparece aos seus discípulos, depois da sua ressurreição, ele profere umas palavras encorajadoras aos seus discípulos. Capítulo 16, versículos 17 a 20. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Ou seja, Jesus nos deu essa autoridade, irmãos, para vencermos Satanás, para vencermos os demônios, para vencermos as enfermidades, para vencermos os males, para vencermos as crises. Não vamos deixar as crises nos intimidar e roubar a nossa bênção e a nossa vitória. Vamos crer em Deus. O que você faz, ou o que nós fazemos diante das afrontas do inimigo? Ficamos parados, corremos ou o enfrentamos na autoridade do Senhor? Se confiamos em Deus, nós precisamos enfrentar as crises, os inimigos e os gigantes na autoridade do Senhor, crendo na vitória. Nas batalhas, irmãos, nós nunca podemos perder o foco. Veja que quando Davi, ele é visto pelo seu irmão, Eliabe, e ele faz aquela repreensão a ele vira o rosto e volta a conversar com os soldados que estavam ali e procura saber o que era que estava acontecendo. E aqueles soldados, eles revelam a Davi aquilo que estava acontecendo e o que iria acontecer na vida daquele que vencesse aquele gigante, ou seja, a recompensa. Então Davi, ele não perde o foco. Veja que o seu irmão, ele tenta desestabilizar com as suas palavras Davi, mas ele não perde o foco. É extremamente, irmãos, importante mantermos o foco diante das crises e das batalhas. Que foco? Na promessa de Deus. Os problemas que Satanás levanta diante de nós vêm para que nós possamos esquecer das promessas de Deus e como nós caímos na armadilha de Satanás. Porque Deus faz promessas, Deus nos dá vitórias, e aí daqui a pouco vem a próxima dificuldade, a gente esquece de tudo aquilo que Deus fez e de tudo aquilo que Ele prometeu, e estamos lamentando e nos curvando diante das crises e das dificuldades. Se conhecemos o nosso Deus e se confiamos em suas promessas, então não podemos perder tempo com coisas e nem também com pessoas que surgem para minar a nossa fé. Sabia que o diabo levanta muitas pessoas e coloca do nosso lado simplesmente para minar a nossa fé? E às vezes a gente fica perdendo tempo com essas pessoas, dando ouvido a elas. Davi não deu ouvido a Eliabe. Ele não perdeu tempo com Eliabe. Se ele ficasse envolvido com aquela conversa ali com Eliabe, ele iria ter a sua fé minada e ele não venceria o gigante, mas ele virou as costas e partiu para o foco. Então, queridos,
É isso que Deus quer de mim e de você. Não deixe que coisas, que situações, não deixe que pessoas tirem você do foco, daquilo que Deus prometeu, das bênçãos, principalmente da maior promessa que nós temos da parte de Deus, que é a nossa salvação, que é o céu, a nossa morada com Ele eternamente. É para lá que nós estamos indo. E essa é a vitória que nós buscamos. É a vitória eterna com Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 23, nos fala que nós precisamos crer, confiar na promessa do Senhor. Nós temos que nos apegar com firmeza, irmãos, e com plena confiança e convicção na esperança que nós professamos. Pois aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Nós temos uma esperança no nosso coração. E nós temos que nos apegar a essa esperança. Hebreus capítulo 10, versículo 23, que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha só, nós não estamos firmados na palavra do homem, nós estamos firmados na promessa de Deus. Vencendo gigantes. Nossas vitórias, irmãos, dependem sempre da nossa fé. O exército de Israel estava ali acovardado diante do gigante. Eles não conseguiram ver a vitória, mas eles viam apenas o gigante. Como que a gente vence os gigantes da nossa vida? É colocando no nosso coração a fé, é firmando-nos em Deus e continuar com o nosso olhar exclusivamente em Deus, nas suas promessas e em suas palavras. Quando a gente olha muito para o gigante, a gente não consegue ver Deus. Mas quando a gente vê Deus, a gente não vê gigantes. A gente não conhece gigantes. Para Davi, não era um gigante, era apenas mais um inimigo a ser vencido. Para o exército de Israel, para Saul, como não estavam olhando para Deus, olhando para o gigante, era o gigante e não via Deus. Mas para aqueles que ficam com o olhar fito em Deus, nas promessas, na sua palavra e na esperança da vitória, ele nunca vê gigante, ele sempre vê mais um inimigo a ser vencido. Davi tinha consciência da realidade. É claro que Davi, ele não fez ali um ato inconsequente. É preciso, irmãos, a gente ter fé, mas ter fé também com responsabilidade. Davi usou a fé e ousou, não só usou, mas ele ousou em sua atitude, pois ele estava preparado para aquele grande enfrentamento. A questão não é o que nós vamos enfrentar. A questão é como nós estamos, ou como nós estamos para enfrentar aquele inimigo. O nosso problema, irmãos, não é o nosso inimigo. O problema é como nós estamos para enfrentá-lo. Davi, ele teve uma fé, e não uma fé irresponsável, inconsequente, porque ele estava preparado para enfrentar aquele gigante. Ele conhecia Deus, ele tinha experiência com Deus, ele havia conquistado vitórias da parte de Deus. E ele sabia que aquele gigante seria mais um, que Deus iria colocá-lo de joelhos diante dele, e que daria vitória a ele, porque Davi tinha experiências com Deus. O problema é que hoje nós vemos uma geração de crentes que não tem experiência com Deus, que não tem vida com Deus, que não honra a Deus, e daqui a pouco quer usar da palavra fé para enfrentar o inimigo, e fica envergonhado, e fica derrotado, e daqui a pouco começa a maldizer de Deus, começa a desacreditar de Deus. O problema é que às vezes ele tem uma fé, mas uma fé irresponsável, porque nós não podemos simplesmente dizer que nós cremos, que nós acreditamos e que Deus vai fazer, se nós não temos vida com Ele, se nós não temos a nossa vida no altar dEle, se nós não estamos na presença dEle, se nós não cultivamos uma vida diária de devoção a Deus e obediência a Ele. Davi, ele tinha consciência da realidade que estava diante dele, mas ele tinha uma vida ilibada na presença do Senhor. Ele tinha a convicção de que Deus estava com ele. O gigante Golias é um símbolo dos vários problemas que se apresentam a nós diariamente. A questão não é o gigante, mas sim, irmãos, se estamos preparados para enfrentá-lo e para vencê-lo. Coloque isso no seu coração. Se nós nos prepararmos, pode se levantar o gigante que for, mas nós venceremos, porque nós estaremos sempre
firmados em Deus e preparados por Ele para vencer qualquer tipo de crise, desafio e de gigantes. Davi venceu, irmãos, porque ele teve atitude. É importante conhecer a Deus e saber que não existe problema maior do que Ele. Não existe pandemia maior do que o nosso Deus. Não existe crise, não existe gigante que sobreponha o Deus que nós servimos. Ele é maior do que tudo e Ele é maior do que todos. Quando nós temos essa convicção e nós temos experiência com esse Deus, nós teremos sempre uma atitude de fé. Nós seremos sempre ousados para conquistar no poder do nome do Senhor Jesus. Há sempre esperança para aqueles que confiam em Deus e esperam nele. O salmista no Salmo 40, verso 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou o seu ouvido e ouviu o meu clamor e enviou resposta. O Senhor, Ele ajuda aqueles que esperam nele, aqueles que confiam nele e aqueles que andam conforme a vontade dele. Queridos, utilize as armas que Deus tem te dado. Não busque armas diferentes para enfrentar as suas batalhas. Davi, ele não era acostumado a usar espada. Davi enfrentou as suas batalhas e venceu os seus gigantes, não com espada, com lanço, com escudo, não. Davi, ele trabalhava com funda. Davi trabalhava com pedras. Davi, ele tinha suas armas. E as armas de Davi eram pautadas na fé e na convicção em Deus. Por isso que colocaram armas em Davi, colocaram um escudo, preparou Davi, e ele disse: não é desse jeito que eu vou vencer esse gigante. Não fui treinado com essas armas, eu fui treinado com a fé e com aquilo que Deus colocou na minha mão. Não tente, não invente, não copie, mas busque experiências com Deus, porque é através das experiências que Ele vai te dar, que Ele vai nos dar no dia a dia da nossa história, é que nós venceremos os nossos gigantes. Não use as experiências dos outros para alcançar as suas vitórias, mas use as experiências que Deus vai te dar todos os dias para vencer as crises e para vencer os gigantes. Davi, ele venceu porque ele confiou, ele escolheu confiar em Deus. A autoridade e o poder de Deus não se mede com parâmetros e também com conceitos humanos. Verso 42 do capítulo 17 do texto que está aqui como referência para essa lição, 1 Samuel capítulo 17, o versículo de número 42. Vamos ler, pega a sua Bíblia aí, vamos ler este versículo. Capítulo 17, o versículo 42, e já estamos finalizando. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Ou seja, Saul mediu Davi pelo seu porte físico, pelos seus traços, pelo seu jeito de ser, e viu: não é guerreiro, vai cair rapidamente diante de mim, logo vencerei. Mas o poder de Deus não se mede com parâmetros humanos. O que Deus faz em nós não está visivelmente diante do olhar dos homens, mas está dentro de nós, está dentro da palavra que profere da nossa boca. Veja que Davi, quando ele vai diante do gigante, não é a pedra que mata o gigante, mas é a palavra que Davi lança. A palavra que Davi lançou contra o gigante foi mais forte do que a pedra que atingiu ele. Porque Davi, quando ele vai correndo ao encontro do gigante, ele diz: ei, rapaz, você vem contra mim com espada, com lança, todo preparado, todo armado, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Senhor do exército de Israel, e lança a pedra, mas é a palavra que Davi libera, a autoridade que estava dentro dele, que derruba aquele gigante. Meus irmãos, não vamos nos firmar nas nossas habilidades, e não vamos buscar recursos humanos, e nem medir pessoas com o nosso olhar, ou com o parâmetro humano de analisar e avaliar as pessoas, não. Mas vamos reconhecer o poder de Deus que está dentro dela, e que está dentro delas e dentro de nós. Quem não tem a autoridade de Deus, usa a vanglória e a autoconfiança, mas quem está debaixo da unção de Deus, sabe que Ele estará sempre na sua frente, vencendo os seus gigantes. Golias, ele apresenta como vencedor, fala: eu te darei as aves do céu para comer a sua carne.
Golias fala isso para Davi, ou seja, a autoconfiança, a vanglória de Golias diante de Davi caiu, porque eu não sou, você não é Deus quem é Deus quem faz, é Ele quem realiza. Queridos, nossas conquistas não são para nosso triunfo, mas para glorificar a Deus. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Que poder é esse? A fé. A esse, a glória, o louvor na igreja por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que as vitórias que o Senhor nos der, seja para a glorificação do nome do Senhor. Não se curve diante da crise, mas creia no Deus que você serve. Busque a presença dEle, a graça dEle, a autoridade dEle, e Ele te fará sempre vencedor. Eterno Deus e maravilhoso Pai, te agradeço, Senhor, por este momento e por essa oportunidade de poder compartilhar, ó Deus querido, através deste texto, do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, através, ó Pai querido, da história da grande vitória de Davi diante do gigante Golias. Meu Deus, que essas experiências possam ser aplicadas à nossa vida diante das crises, das batalhas, dos enfrentamentos e dos gigantes que se levantam diante de nós. Que as experiências que o Senhor nos der no dia a dia da nossa vida, que as práticas que nós obtemos através da nossa comunhão com o Senhor, que as experiências que o Senhor tem nos dado todos os dias, sirvam para que nós possamos vencer os gigantes e alcançarmos as vitórias. Que o Senhor continue gerando fé, ó Pai, no coração de cada um de nós, para que nós não possamos, ó Pai, ver as lutas, os problemas, como maior, ó Pai querido, do que a nossa fé e maior do que o Senhor, mas que todas elas sejam vencidas pelo poder do nome do Senhor que opera em nossas vidas. Continue conosco, ó Pai, nos dando essa fé e nos dando a vitória diante de tudo e de todos que se levantam contra nós para roubar a nossa bênção, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa vitória e a nossa promessa. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Continue desfrutando dessa bênção da palavra do Senhor e da fé que Ele tem colocado no seu coração e sendo sempre vencedor em Cristo Jesus.